Pai do Senhor para todos, de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal, e hoje nós vamos falar sobre a nova ordem mundial e o governo do anticristo, um assunto muito pertinente para os últimos dias em que nós estamos vivendo, a nova ordem mundial e o governo do anticristo. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu já quero convidar você a se inscrever aqui embaixo, não custa nada, se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações, dá aquele like, é muito importante o like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e assim repasse para mais pessoas, ok? Então vamos lá, para falar sobre a nova ordem mundial e o governo do anticristo, eu quero me basear em Apocalipse capítulo 13, versículos do 1 ao 18, que fala a respeito das duas bestas do Apocalipse. Inclusive eu tenho um vídeo aqui anterior, você pode procurar aqui no canal, que eu falo quem são as duas bestas do Apocalipse. Vamos lá. O que é a nova ordem mundial? A nova ordem mundial é um grupo de pessoas poderosíssimas do mundo, e há quem diga que existe uma família em específico que controla essa nova ordem mundial, que ela está na direção, entre aspas, praticamente tem toda a direção do mundo geopolítico e também do mundo religioso. Então eles têm um certo controle tanto na política como também na religião. Então essa é a nova ordem mundial. Eles têm ligação espiritual direta e também profética com o espírito do anticristo. Então não se pode falar em nova ordem mundial separando-as do anticristo. Nem o anticristo pode ser desconectado da nova ordem mundial, porque ambos são ligados. O espírito do anticristo, que está na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 3, a Bíblia deixa claro que esse espírito, infelizmente, já está entre nós. Ele ainda não foi manifestado, quem verdadeiramente ele o é, talvez já tenha nascido, já esteja entre nós ou ainda há de nascer, não sabemos, não temos essa convicção ao certo, mas o espírito do anticristo sim, esse já está entre nós, diz a Bíblia. Então, a preparação de um sistema global unificado em política, economia e religião. É isso que é a nova ordem mundial. É a preparação de um sistema que na verdade já existe, ele só está sendo fortalecido cada vez mais, e esse sistema ele é global, ele envolve o mundo inteiro e ele quer unificar, já está fazendo isso pelos bastidores, unificando a política, a economia, eles controlam de certa forma a economia e também a religião. Em Daniel capítulo 2, versículos 41 ao 43, nós vemos a mistura dos reinos na estátua ali de Nabucodonosor. Então essas misturas que existiam através da nova ordem mundial estão sendo unificadas aos poucos. O último Papa, que acabou de falecer há pouco tempo atrás, ele destacou em uma entrevista que só há uma solução para o mundo, é um líder mundial. E já tem sido falado isso no mundo político a respeito de uma junção para que haja um líder mundial. Em segundo lugar, vamos falar da ascensão do anticristo. Identidade profética. Um líder político será o anticristo, carismático e enganador, conforme 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Então, o anticristo, ele terá essa identidade profética, Será um líder político, muito carismático, e também ele saberá enganar muito bem as nações e os demais políticos, já que haverá essa unidade política e também religiosa com a ajuda que ele terá do falso profeta. Qual a origem simbólica do anticristo? Está em Apocalipse capítulo 13, versículo de número 1.
ele é a besta que sobe do mar. A primeira besta do capítulo 13 de Apocalipse é o anticristo. E esse mar representa povos e nações, conforme Apocalipse capítulo 17, versículo 15, que ele vai juntar, que ele vai fazer um acordo de paz, uma aliança de paz com vários países, com praticamente todos os países do mundo. Poder e autoridade. Ele recebe poder dado pelo dragão, que é Satanás. E a Bíblia diz que ele vai dominar por 42 meses. Está em Apocalipse capítulo 13 e o versículo de número 5. Então o anticristo ele vai receber poder do dragão, né? A nova ordem mundial já está trabalhando e o espírito do anticristo está agindo através dela para fazer essa unificação, para que quando ele se manifeste, tudo já esteja preparado para que ele venha liderar o planeta na questão política, na questão econômica e religiosa. E aí ele vai trazer uma falsa paz já no primeiro período da grande tribulação, que vai durar 3 anos e meio. É aí que ele vai dominar por esses 42 meses. Só que depois do primeiro período haverá um rompimento nessa aliança. Israel vai entender que ele não é o Messias, porque Israel teria sido enganada pelo anticristo, crendo que ele seria o Messias por trazer uma falsa paz nesse primeiro período, através dessa aliança global e política. Quando Israel rejeitá-lo, né, quando o mundo, outras nações também assim o fizerem, mas principalmente Israel é quem vai rejeitar o anticristo, e aí ele se unirá com outras nações para guerrear contra Israel já na segunda fase da grande tribulação. Agora, Daniel capítulo 7, versículo 8, fala de um chifre pequeno que fala com arrogância. O anticristo, ele vai mostrar toda a arrogância maligna através do poder que Satanás lhe dará. Em terceiro lugar, a nova ordem mundial com base para o governo do anticristo. Unificação global, uma plataforma para controle global. Apocalipse capítulo 13, versículo 7. Esse controle global que o espírito do anticristo tem trabalhado, realizado no mundo através da nova ordem mundial, já tem sido visto em vários aspectos, alguns que nós nem podemos falar claramente aqui para não cair o nosso vídeo, nem termos nenhum tipo de restrição de problema, mas tivemos algumas questões aqui mesmo no Brasil e no mundo a respeito de uma problemática de doença que surgiu e todos foram obrigados a usar um item, né? E essa obrigatoriedade falava-se que era em pró da saúde de todos, um bem maior, um bem coletivo. Então é claro que a nova ordem mundial, juntamente com o espírito do anticristo, vai usar sempre algo que aparentemente seja realmente muito necessário que se faça, mas vai estar obrigando as pessoas a fazer, assim como outras questões relacionadas a esse mesmo problema, né? Fizeram aí algumas coisas dentro de muito pouco tempo e começaram a querer obrigar as pessoas a que se deixasse ser ingerido isso nas pessoas. Ninguém tem o direito mais de duvidar, de dizer não quero, né? Ainda hoje existem ameaças para que algumas mães, se não quiserem que alguns filhos recebam, né, esse tal aí, essa tal, podemos dizer que vai proteger esse algo, que vai proteger os filhos, né? Se as mães não fizerem com que eles recebam, elas podem perder Bolsa Família e algumas coisas do governo, né? E assim sucessivamente. Então isso não é algo só do Brasil, isso é algo global, é o espírito do anticristo junto com a nova ordem mundial. Isso não é teoria da conspiração,
Isso é a Bíblia se cumprindo, a palavra de Deus. A nova ordem mundial, juntamente com o espírito do anticristo, também trará a falsa paz e segurança. É uma estratégia do engano, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Então, cada vez mais o mundo vai caminhando para somente guerras, né, para insegurança total. Existem países do mundo que estão tendo toque de recolher por causa de guerras civis ou até mesmo guerras militares de um país contra o outro e assim sucessivamente. Há algumas regiões do próprio Brasil, alguns lugares do Rio de Janeiro, por exemplo, como comunidades, que as pessoas já em certo horário já ficam tudo dentro de casa, porque o perigo é muito grande. Se algumas pessoas entrarem dentro de algumas comunidades sem conhecer, sem ser conhecidos ali pelo grupo que comanda aquela comunidade, podem ser mortos. Já aconteceram muitos fatos assim no Rio de Janeiro. Então a insegurança, ela toma conta do Brasil e do mundo cada vez mais. Então o anticristo, né, por enquanto o espírito dele, junto com a nova ordem mundial, está preparando o terreno para ele vir trazer essa falsa paz. Por enquanto é guerra e insegurança, para que ele possa surgir no cenário como o grande, né, que vai solucionar os problemas da humanidade, né? Então ele tem uma estratégia para enganar as pessoas e essa estratégia está à tona, está trabalhando de forma grandiosa. Controle econômico. Nós vemos em Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17, a Bíblia falando a respeito da marca da besta, né, que é um sistema de compra e venda. Então, na grande tribulação, nem vai comprar, nem vender quem não tiver a marca da besta. O que seria essa marca da besta? Será o chip, né, que tanto se fala já há muito tempo? Pode ser que sim. Essa questão da implantação do chip, que tem sido criado por várias empresas já há um bom tempo, cada vez mais, né, algumas empresas ultimamente têm feito chips mais avançados e através destes chips, né, podem, por exemplo, alguém vai para um hospital e faz uma leitura lá do chip no hospital e vai saber todos os problemas que a pessoa tem, todo o histórico que a pessoa tem através do chip. As pessoas já em alguns lugares do mundo já compram, né? Então só é colocar lá o braço onde está o chip, fazer a leitura, então não precisa de cartão de crédito, de dinheiro, né? Então tudo isso fala de uma segurança maior, fica mais difícil para a pessoa ser roubada, por exemplo. Então o chip se encaixa, né, em algumas questões que a gente não vai abordar por causa do tempo, mas o chip tem tudo para ser essa marca da besta. Pode ser que não, mas tem tudo para ser a marca da besta, um chip que será implantado futuramente. É claro que eles estão aprimorando e melhorando esses chips que vêm sendo feitos ao decorrer dos anos. Então, Apocalipse capítulo 17, versículos 12 e 13, fala de 10 reis que vão entregar o poder à besta, entregar o poder ao anticristo. Então, é claro que esses reis falam de líderes políticos, né, que vão trabalhar junto com ele, dando-lhes o poder. Então, isso já é o começo dessa aliança que depois vai ser crescente sobre todo o mundo. Quarto lugar, a segunda besta do Apocalipse e a religião global. Falso profeta. O falso profeta, ele vai promover um culto ao anticristo. Está em Apocalipse capítulo 13, versículos do 11 ao 15. Então, quando você lê Apocalipse 13, você vai ver duas bestas. A primeira é o anticristo, a segunda é o falso profeta. E ele vai fazer isso, ele vai trabalhar na área religiosa, no sistema religioso, fazendo com que todas as religiões se unam para cultuar o anticristo. Já está aí o ecumenismo já há muito tempo sendo falado, sendo tratado, sendo discutido, essa questão do ecumenismo, que é a junção de todas as religiões. Vez ou outra acontecem alguns eventos ecumênicos em cidades, em capitais e cidades pequenas, como aqui eu moro, vez ou outra acontece isso, de se juntar a algumas religiões. Isso tem tudo a ver com o espírito do anticristo e do falso profeta que já está agindo. Engano religioso.
né, o falso profeta, ele vai realizar sinais e milagres para que as pessoas venham obedecê-lo na questão da idolatria ao anticristo. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 e 10. Adoração forçada. Vai chegar um momento que as pessoas não vão querer mais adorar o anticristo, quando rejeitarem depois da primeira fase da grande tribulação, e aí as pessoas serão forçadas a adorar a imagem da besta e serão ameaçadas de morte, conforme Apocalipse capítulo 13, versículo 15. Ou adora a imagem da besta, que é a primeira besta, que é o anticristo, capítulo 13 do Apocalipse, ou essas pessoas perderão as suas próprias vidas. Ou aceita o sistema global do anticristo, da implantação da marca da besta, ou nem compra nem vende, então vão passar fome, vão sofrer coisas terríveis, e por fim, ou adora a sua imagem, ou serão mortos. Em quinto lugar, a resistência dos santos, perseguição dos fiéis, guerra contra os santos. A gente vê em Apocalipse capítulo 13, versículo 7. A besta vai fazer, ou as duas bestas, o anticristo e o falso profeta, principalmente o anticristo, vai fazer guerra contra os santos de Deus. Fidelidade até o fim e chamada à perseverança. Apocalipse 13 e 10, Jesus chama, né, os que estiverem durante a grande tribulação para permanecerem fiéis até o final, para receberem a salvação. Consolo eterno, vitória final do Cordeiro. Apocalipse capítulo 14, versículos do 1 ao 5, Apocalipse 17 e 14. Então aqueles que vencerem, né, que não se dobrarem diante da imagem da besta e ao sistema global que será implantado na grande tribulação, esses serão vitoriosos com o Cordeiro de Deus. Em sexto lugar, aplicação para os dias atuais. Vamos trazer para os nossos dias. Nós temos que ter um discernimento espiritual. É necessário que haja um alerta contra o espírito do engano, tá? Na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18. Então o espírito do anticristo, que é o espírito do engano, já está trabalhando, já está agindo no mundo. Então temos que ter um discernimento espiritual. Vigilância e firmeza na fé. Preparação para tempos difíceis. Mateus 24, do 4 ao 13. Então é necessário que haja essa vigilância, essa firmeza na fé, e que nós venhamos a nos preparar para os tempos difíceis. Já está difícil, mas a tendência é que haja uma piora, porém a igreja não passará pela grande tribulação. Nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. Pregação da verdade, denunciar o erro e proclamar o evangelho do reino. Há uma necessidade grandiosa de que a pregação seja verdadeira, que haja uma denúncia do erro, do pecado, coisa que em muitas igrejas, muitos líderes não têm feito mais, porque o interesse só é financeiro e não há preocupação para livrar as almas do inferno. Então que a pregação ela seja verdadeira nos cultos, nas igrejas locais diversas, no nome de Jesus. Para concluir, a nova ordem mundial, ela prepara o palco para o governo do anticristo. Está tudo sendo montado, o palco já está no estágio final para que comece o show apocalíptico, o show, o espetáculo satânico do anticristo. A igreja verdadeira, ela precisa estar desperta, firme na palavra e aguardando o retorno de Cristo com fé e santidade. Ele vai nos livrar desse período da grande tribulação. Ele garantiu isso. O que nós estamos passando e vamos continuar passando é pelo princípio das dores, é pela tribulação, mas não pela grande tribulação. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre a tribulação. Essa sim a igreja está passando e vai passar. Agora, a grande tribulação, a igreja não vai passar. Então, Apocalipse 3 e 11 está escrito: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, disse Jesus. Então, guarde aquilo que você tem, guarde a salvação de Jesus que você recebeu, entregando a vida para Ele através do sacrifício da cruz que Ele fez por nós. Então, guarde
essa coroa para que você não perca, porque o desejo do diabo é que as pessoas se afastem de Deus, se esqueçam de Deus, como diz o Salmo 9, versículo 17, para que sejam lançados no inferno. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos estar despertos, firmes na presença de Deus, porque o fim está cada vez mais próximo. Deus abençoe você, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 pessoas aí no teu WhatsApp, no Facebook. E também você que ainda não é inscrito, eu quero te pedir uma vez mais, se gostou do vídeo, se inscreve aqui embaixo, clica no sininho para receber as notificações, dá aquele like, é muito importante para que o YouTube ele repasse para mais pessoas e mais vidas sejam alcançadas pelo ensinamento da palavra de Deus, ok? Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família, em nome do Senhor Jesus.